Então, esse era a primeira palavra. A segunda palavra, violência. E aí eu peguei definições de 2 dicionários, que eu acho dicionários muito bons. Um é esse dicionário de filosofia, do Nicola Abagnano, e aí tem a definição que ele apresenta lá, e outro é o dicionário de política, de Norberto Bobbio. Bobbio e outros autores, né? O Gianfrancesco Pasqualini, enfim. Mas o Bobbio que é o autor principal e é um grande, foi, né? Já falecido, foi um grande cientista político, um grande filósofo político italiano, né? Do século XX. Mas aí o Abagnano, lá no seu dicionário de filosofia, aqui, ó, ele. Opa, calma aí. Ele chama a atenção para a gente aqui, ó. É uma ação contrária à ordem, definição de violência, né? Ação contrária à ordem moral, jurídica ou política. Nesse sentido, é que a gente fala em cometer ou sofrer violência, né? Então, essa é uma definição, né? E essa, lógico, tem uma anterior aqui de Aristóteles, né? Mas essa eu estou focando mais, porque esse aqui vai ser, né, onde a gente vai centrar as nossas análises de história da violência, né? Nesses elementos que eu vou destacar aqui a partir de agora. Então, é uma ação contrária à ordem moral, jurídica ou política, nesse sentido é que se fala em cometer ou sofrer violência, né? Então, assim, a violência, ela, da maneira que nós vamos analisá-la aqui, nós entendemos ela, e aí já estou pegando a contribuição lá do Bobbio, né, do Dicionário de Política, como intervenção física de um indivíduo ou de um grupo contra outro indivíduo, outro grupo, ou até contra si mesmo, né? É o caso, por exemplo, do suicídio. Então, no entanto, para que a violência seja considerada violência, é preciso que essa intervenção seja voluntária, que eu faça isso. Às vezes é involuntário. Um motorista, né, por exemplo, implicado num acidente de trânsito, ele não exerce contra a violência contra as pessoas que ficaram feridas, eventualmente. Porque às vezes o freio quebrou, sei lá, algum problema mecânico. Então, não foi uma ação voluntária. Claro, eventualmente, o seguro dele vai ser mobilizado, ele vai ter que pagar, ok, isso é uma questão jurídica, né? Não é uma questão de conceituação. Mas, então, um aspecto fundamental da violência, dessa intervenção física, que não necessariamente significa agredir alguém fisicamente. Intervir fisicamente é, por exemplo, eu impedir você de fazer alguma coisa, né? Eu te cerco, voluntariamente, sem ter autorização para isso, né? Vamos dizer, eu te prendo, eu jogo né? Jogo uma caixa de metal lá, uma cela pré-moldada em cima de você num lugar, nem encostei em você eventualmente. Eu estou impedindo você fisicamente. Então, uma intervenção física não quer necessariamente dizer exercer violência física, mas é uma intervenção que é voluntária. É claro que aí eu fiz aqui também uma pequena provocação, digamos assim, de caráter mais conceitual, né? Um motorista, eventualmente, ele participa de um acidente, tem lá vítimas, mas não foi voluntário, me parece que aí nós não estamos falando de violência. Agora, quando o motorista bebeu e dirigiu, né? Aí tem essa discussão, voluntário, né? Mas ele colocou-se sobre a possibilidade, porque assumiu o risco, né? Leopoldo II no Congo. Ah, sim, Leopoldo II no Congo é um clássico, né, Marcelo, do genocídio, né? Tem
tem dois livros, duas obras literárias, né, maravilhosas, que apresentam um pouco disso, né? No Coração das Trevas, de Joseph Conrad, e como é o Mário Vargas Llosa, O Sonho do Celta, de Mário Vargas Llosa. São dois lindos livros que mostram um pouco dessa violência lá no Congo de Leopoldo II, né? Enfim, então, violência, intervenção física voluntária. Então, exemplo aí, exerce violência quem tortura, quem fere ou mata, quem, não obstante a resistência, imobiliza ou manipula o corpo de outro, quem impede materialmente o outro de cumprir determinada ação. Então, esses são exemplos de quem está exercendo a violência. A violência é exercida sempre contra a vontade da vítima. É claro que existem essas exceções aí notáveis, né? No caso do suicídio, aí a própria vítima está cometendo um ato contra ela, então não é contra a vontade dela, pelo menos em última análise. É claro que tem toda uma discussão aí do âmbito da psicologia, né? E aí não é o nosso objetivo aqui, ou atos de violência provocado pela vítima, né? Com finalidade propagandística, que também acontece, né? Às vezes o cara cria um cenário, uma cena, uma situação para sofrer a violência e poder usar aquilo como propaganda. Mas, de forma geral, né, a violência é exercida sempre contra a vontade da vítima, de forma voluntária, por aquele que está exercendo a violência. A violência pode ser direta ou indireta, né? Então, ela é direta quando ela atinge o outro, né, de uma maneira imediata, ou indireta quando ela opera, quando ela acontece, né, através dessa alteração do ambiente físico no qual a vítima se encontra. Então, você pode, por exemplo, como eu coloquei aí, né, fechar todas as saídas de um determinado espaço. Em ambos os casos, seja direta ou indireta, o resultado é o mesmo resultado, que é prejudicar o estado físico daquele indivíduo ou daquele grupo que você, né, que é o alvo da sua violência. A violência, ela pode ser entendida como um sinônimo de força, né? Claro, para você exercer a violência, você precisa de alguma força. Agora, é importante distingui-la da noção de poder, né? Por quê? Poder é o quê? É você modificar a conduta do indivíduo ou grupo dotado de vontade própria. Então, por exemplo, um líder político, qualquer um, quando ele mobiliza os seus apoiadores para apoiadores, vamos fazer tal coisa, vamos realizar uma manifestação, vamos fazer isso ou aquilo, eu estou mobilizando pessoas que têm vontade própria e que podem muito bem, não precisam dizer para o líder, mas vamos dizer assim, que elas digam para o líder, não, eu não vou não, eu vou para casa, não vou fazer isso que você está falando, eu vou voltar para minha casa e cuidar da minha vida, né? Então, isso é poder, né? É a modificação da conduta do indivíduo. A violência é a alteração danosa do estado físico dos indivíduos por vontade própria, sem a autorização, sem a concordância daquele que sofre da violência. Então, tem uma distinção aí entre violência e poder, né? Com o poder, a gente pode conseguir, hipoteticamente, né, qualquer coisa. Lógico, o poder ele vai depender da concordância do outro, porque o outro, os outros, eles têm vontade própria, né?
mas você pode, em tese, conseguir que eles façam coisas, né? Se omitir, pode agir a favor, agir contra, enfim. Uma questão fundamental é isso. O único meio imediato da violência é intervir sobre o corpo, né? E aí você consegue, intervindo sobre o corpo, você pode imobilizar, você pode impedir a pessoa de realizar alguma coisa, você pode obter um resultado que seja interessante para você, né? E você altera o estado físico daquela outra pessoa.